Paulo, uma questão que me chama muita atenção na fala do Musab é a violência que ele critica e que é feita pelo próprio grupo terrorista contra os seus, ou seja, contra os cidadãos palestinos. Em que momento que ele entendeu que aquele grupo do qual ele fazia parte não queria defender aquela população, mas sim também a oprimia? Evandro, eu acho que ele tem uma visão muito diferente sobre causa palestina. Eu percebi que ele é um pouco avesso a essa história da causa palestina. Eu até pergunto para ele qual que é a tua impressão sobre a causa palestina. E ele... Que chama atenção por ele ter nascido lá, né? E ele volta para mim dizendo o seguinte: causa palestina, o que é isso? Ele pergunta, o que é causa palestina? Ou seja, isso não está claro para ele, né? Porque há uma confusão muito visível entre os interesses do terrorismo, que são por muitas vezes colocados acima dessa causa. E a gente tem batido muito aqui na Jovem Pan nessa tecla desde o início dessa cobertura. A causa palestina não pode ser confundida com terrorismo. Só que, infelizmente, no momento em que a gente tem atos como foram os atos de 7 de outubro, há sim a necessidade da discussão de terrorismo em primeiro lugar. Nós precisamos tirar o grupo terrorista Hamas da faixa de Gaza. Essa é a missão do Ocidente. O Ocidente não pode permitir que o terrorismo, infelizmente, continue reinando por ali depois de tudo que fizeram. Agora, a visão dele é uma visão que também eu acho que envolve o futuro desse grupo. Ele não acredita no futuro do Hamas. E essa é uma questão que vem sendo bastante questionada, né? Na maioria das vezes que a gente conversa com especialistas, uma das questões é: o Hamas seria extinto porque hoje as autoridades israelenses falam em extermínio desse grupo terrorista. E ele acredita também nesse extermínio, ou seja, nesse fim de um grupo terrorista como o Hamas? Ele acredita que o Hamas vai ser aniquilado depois desse processo. Acha realmente que Israel vai ser totalmente vitorioso. E eu confesso para você que eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque eu não vejo o grupo Hamas como um grupo físico, né? Eu não vejo um grupo de pessoas, eu não enxergo uma pessoa jurídica, eu enxergo uma ideia. E essa ideia ali na região da faixa de Gaza é uma ideia que está sendo propagada com um ódio que a gente nunca viu. E eu acho que as próximas gerações, o Hamas tem grupos, né? Tem braços educacionais, a gente fala sobre isso na entrevista. O braço educacional é um braço muito eficiente ali na região, porque faz com que as crianças já entendam que há necessidade de se odiar Israel de todas as formas. Então, e essas gerações, elas já estão sendo educadas, entre aspas, de alguma forma. E mesmo assim ele acredita nesse fim, ou seja, isso não seria semeado para as futuras gerações, embora já esteja acontecendo. Eu acho que o que ele quer dizer com isso é que a estratégia militar de Israel vai ser muito bem sucedida. Foi isso que eu compreendi das falas dele, que Israel vai conseguir de alguma forma dominar, retirar o grupo terrorista Hamas do comando da faixa de Gaza e aí sim, a partir de aí, começar uma nova era, uma nova etapa, que eu particularmente, Evandro, acho que não existe outra saída. Sim. Essa discussão, ela parte de um ponto. Temos que retirar o grupo terrorista Hamas do comando da região da faixa de Gaza. Agora, sem isso, eu não consigo visualizar nenhum tipo de solução. Você mencionou muito o esquema de segurança que você foi exposto para poder entrevistá-lo. Ele se tornou, com certeza, uma das pessoas mais visadas, ainda mais com a escalada desse conflito. E ele ainda serve de alguma forma como consultor, ele ainda oferece essas informações, ele ainda participa ativamente. Como é que é a relação dele com as forças de defesa israelenses? Ele tem um apoio muito forte, né, de todas as forças israelenses. Ele tem um ponto de apoio ali nos Estados Unidos, viveu por bastante tempo em Nova York, trabalha com seus livros, as suas palestras e tenta ser um influenciador anti-Hamas. Essa é a missão, é o que eu entendi do papel dele ali. E realmente ele causa muito estrago, Evandro. As falas dele demonstram claramente que a organização composta pelos terroristas do Hamas tem um único objetivo: exterminar Israel, fazer com que Israel não exista, saia do mapa. Eles querem o fim de um Estado, o fim de uma cultura, o fim de uma nação, o fim de um povo. Isso está absolutamente claro e ele traz evidências nessa conversa. Você também acompanhou uma palestra que ele deu para as pessoas. Qual que é a diferença que você vê entre
esse Musab que conversou ali cara a cara contigo para esse que fala para uma plateia? Existe ou não? Ele abre as informações da mesma forma? Olha, não vi grandes diferenças, não. Vi alguém que acredita naquilo que está falando, que prova aquilo que está falando e que tem um legado, um histórico. Acho que nessa questão toda de comunicação e principalmente numa guerra, a gente precisa analisar o histórico, né, das pessoas que estão se manifestando aí nesse debate público. E o histórico dele dispensa apresentações, né? Sim. Dispensa. É alguém que conhece a fundo o grupo terrorista, que sabe do que esse grupo é capaz e até onde esse grupo pode chegar. E ele traz situações tanto da infância, da adolescência, da captura por parte das forças de defesa de Israel. São histórias impressionantes que você vai ver na entrevista, mas que eu volto a recomendar. Leiam o livro. Para você que acompanha a cobertura da Jovem Pan, o livro ele deixa muito claro tudo o que o grupo terrorista Hamas é capaz de fazer e principalmente como nós chegamos até o 7 de outubro. A gente vai acompanhar agora mais um trecho em que ele menciona então esse futuro do Hamas. O que esperar? Vamos acompanhar. Na sua opinião, qual é o futuro do Hamas? Eu acho que o Hamas está perto da morte. Eu não acho, eu sei. Porque não tem como o Hamas ser bem-sucedido. Nem mesmo se o mundo inteiro tentar dar ao grupo algum suporte de vida, não vai funcionar. Mas as tentativas de salvar o Hamas, quanto mais tentarem dar um suporte de sobrevivência ao grupo, só estarão fazendo o problema ficar maior, farão a violência ficar maior. Porque não acho que Israel, os judeus, tenham a intenção, desejem a todo custo não permitir que isso aconteça, especialmente quando se tem uma potência nuclear. Quando se tem uma superpotência com tecnologia avançada, com muita experiência, esteja muito mais profundamente estruturada em comparação não só com o Hamas, mas também com todos os muçulmanos juntos. Não é uma vantagem numérica, mas sim uma vantagem pela inteligência. Mãos, quando em maior número, têm uma vantagem ilusória, mas contra a inteligência, contra a seleção das melhores mentes da humanidade, a inteligência vai vencer. Não estou falando aqui apenas dos judeus. Mesmo sendo minoria, trata-se de uma consciência iluminada. Não apenas a consciência, mas pessoas subconscientizadas. Contra pessoas vivendo com a ideia primitiva de dominação da vida. Eu te digo, a minoria deseja vencer essa guerra, mas haverá uma destruição em massa. Então, trata-se de uma guerra pequena, concentrada em Gaza e cujo objetivo é remover o Hamas do poder. É o que eu espero. Não estamos indo a uma guerra originária e não estamos indo a uma guerra gratuita. Mas se as forças do universo corrompem políticos de todos os lados e os fazem começar a tomar o lado do Hamas, e é isso que alguns estão fazendo agora, da Espanha, da Bélgica, temos o presidente deste país, nós temos outros políticos de alto nível, temos a Rússia, a China. Todos esses determinam uma mudança na ordem mundial. Eles querem uma revolução. E se essa revolução acontecer, não será a primeira revolução. Mas eu tenho de lhe dizer, uma pessoa comum não tem noção do tamanho dessa guerra. O preço, o custo dessa revolução será em sangue, e apenas sangue. Então, se pensarmos sobre qualquer outra alternativa que não a destruição do Hamas, essa alternativa será a destruição da maioria da humanidade. Então, a escolha é nossa. Alcançamos os objetivos em Gaza ou apenas vamos contra os nossos princípios, encaramos nossas negações e confrontamos uma verdade maior. Haverá mais sofrimento, mais banho de sangue. Nós fizemos isso antes, um ótimo trabalho no século passado. E milhões de pessoas morreram no processo. Até os Estados Unidos jogarem as bombas nucleares, foi quando percebemos que, ok, a violência acabou. É isso que o Hamas promove, violência, e apenas violência. Não há alternativa. São designados para destruir. Eles não sabem construir, não são uma força criadora, são uma força destrutiva. E destruição é parte da vida, mas não desse jeito. Não assassinando bebês no útero. Isso não é aceitável. Não vamos deixar isso acontecer. De novo, como vê, minha posição não é uma questão política. E isso é uma certeza.